Você sabe o que é sensibilidade positiva e como isso contribui para a sua felicidade? E como a inteligência emocional te ajuda a ter essa habilidade? Se não sabe, fica comigo até o final que você vai gostar bastante do conteúdo desse vídeo. Então eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. O ano era 1978. Eu estudava na quarta série, o quarto ano do que hoje é chamado de ensino fundamental. Eu estudava em Votorantim, numa escola chamada Professor Armando Riso. Atualmente, o local em que eu estudava se tornou uma dependência do Corpo de Bombeiros, acredito que até hoje seja. E a escola chamada Armando Riso foi mais para cima, num outro bairro. Mas o ponto é o seguinte, a professora que nós tínhamos na época era uma referência de professora produtiva, aquela que puxava os alunos mesmo. Era a dona Dirce Batista Gonzalez. E era uma pessoa assim extraordinária mesmo. E na época eu me dedicava muito, eu estudava pra caramba. E eu sempre me dava bem nas provas dela. Cada bimestre ela fazia 4 provas das 4 disciplinas que ela ensinava. E eu sempre tirava notas boas, né? Só que num bimestre eu me superei. No bimestre eu consegui dar muito de mim e ter um resultado excelente. Então, na primeira prova eu tirei 100, acertei todas, e vale ressaltar que ela colocava praticamente toda a matéria dela na prova. Ela fazia um monte de questão, várias questões para a gente responder mesmo, dezenas de questões. E eu tirei 100 na primeira prova. Aí tirei 100 na segunda prova. Na terceira prova também tirei 100. E o interessante é que ela dava as provas para os alunos corrigirem. Então, cada aluno corrigia a prova do outro. Ela orientava como é que devia ser, ela dava a resposta, né, depois para o aluno entender qual era a resposta certa, quando estava meio certo, quando estava errado, né? E o aluno que corrigia. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado, né, numa fileira de carteiras, né, na minha carteira, tinha só o corredor e depois do meu lado, do outro lado, à minha direita, né, estava o Adilson, que estava corrigindo a minha prova. E daí eu perguntei para ele, quanto é que eu tirei? E, para minha frustração, eu não tinha acertado uma questão. Eu tinha falhado em uma questão. Então eu não tinha tirado 100. Não me lembro se era 98,5, 99, 99,5, mas não era 100. E eu fiquei muito frustrado, porque eu era muito perfeccionista, era um baita de um perfeccionista naquela época. E eu fiquei muito triste, né? E aí eu observei que a dona Dirce chegou na carteira do Adilson e perguntou qual que era a nota. E ele deu a nota, 98,5, 99,5, não me lembro, e ela colocou 100. Eu me lembro como se fosse hoje. E ela não fez só isso. Ela falou, Valdir, vá até a lousa e coloque todas as notas que você tirou nesse bimestre. Aí eu fiquei todo cheio, né? Orgulhoso de mim, realizado. Fui até a lousa e coloquei lá as disciplinas, as 4 disciplinas, e coloquei lá a nota que eu tinha tirado em cada uma delas. 100, 100, 100, 100. E quando eu estava voltando para minha carteira, então todos me aplaudiram. Eu acho que quem puxou as palmas foi a própria dona Dirce. Aí eu voltei para minha carteira todo cheio, contente, né? E fiquei muito feliz com o ocorrido, tanto que eu me lembro até hoje, né, com detalhes. Só que a dona Dirce, ela ensinou uma grande lição para mim naquele dia, que infelizmente eu não aprendi por falta de inteligência emocional. Ela mostrou que o que importa não são números, não apenas números, porque tecnicamente eu não tirei 100 em todas, né? A última prova eu falhei numa questão, mas ela me deu 100 reconhecendo o todo, né? Tendo uma visão holística, uma visão da inteireza. Ela me via como um aluno esforçado, dedicado, disciplinado, bem comportado, e ela olhou para tudo isso, e também pelo meu esforço nas outras provas. E ela entendeu que mesmo eu não tendo tirado a nota 100 em números, aquela prova valia 100. E foi o que ela fez, ela me deu nota 100, a nota máxima, né? Mas eu, apesar de entender isso que eu estou falando para vocês, então eu tinha inteligência para entender que ela deu um 100 em reconhecimento do meu todo, eu não tinha sensibilidade positiva para poder sentir isso, para poder assim conseguir enxergar a magnitude, a grandiosidade de tudo isso e para poder agradecer, porque eu não me lembro que eu agradeci a ela.
por causa disso. Eu não me lembro disso, de ter agradecido. Provavelmente eu não agradeci. E passaram décadas em que eu poderia ter feito isso, porque eu morava em Votorantim, essa escola Armando Riso é em Votorantim, não é? Eu morava lá, a dona Dirce, até onde eu fiquei sabendo, morava em Sorocaba e ela ia de Sorocaba a Votorantim para lecionar. Ela morava em Sorocaba, segundo me falaram, perto de um feirão, onde havia um feirão de automóveis, mas eu não tenho certeza. O ponto é que eu morei muito tempo após isso, eu continuei morando em Votorantim, né, por muito tempo, e eu não busquei, né, não fui atrás dela para agradecer, né, para valorizar esse gesto sublime, extraordinário da parte dela. Por quê? Porque eu não senti. Eu entendi, então eu tinha capacidade cognitiva, intelectual para entender, mas eu não tinha sensibilidade. Eu não tinha inteligência emocional para entender isso, para sentir isso e para valorizar isso, para agradecer isso. E eu perdi muito, porque hoje eu quero muito agradecer a Dona Dirce Batista Gonzalez, mas eu não sei onde ela mora, não sei se ela está viva ainda e não conheço nenhum dos parentes nem dos descendentes dela. Se esse vídeo chegar até ela, ou até um dos seus descendentes ou parentes, então eles ficarão sabendo o quanto foi importante para mim. Porém, eu reconheci tardiamente, não é? Veja como a gente perde muito por não ter essa sensibilidade positiva. Como eu perdi bastante, eu poderia ter feito isso há muito tempo e hoje não sei se será possível fazer, a não ser através desse vídeo, desse reconhecimento que eu estou fazendo aqui em público. Mas eu não fiz diretamente a pessoa que mais mereceria ouvir, né, de mim essa gratidão, esse agradecimento. E tudo isso por falta do quê? Inteligência emocional. Eu tinha bastante dedicação, eu estudava muito, eu memorizava com facilidade, mas eu não tinha esse lado sensitivo que nós temos que ter para a gente conseguir ter melhores relações, melhores relacionamentos, nos dar melhor com as pessoas, ser mais gratos, valorizar mais o que as pessoas fazem pela gente. Então veja como a gente perde de ser feliz por não ter inteligência emocional, por não ter sensibilidade positiva, que vem da inteligência emocional. E eu quis muito contar para vocês essa história. Ontem, quando eu estava relembrando, né, me deu essa emoção. Eu falei, eu vou falar isso em vídeo para ajudar aquelas pessoas que me assistem a poder buscar mais inteligência emocional. Não só a inteligência intelectual, não basta só isso, mas a inteligência emocional, a sensibilidade, o reconhecimento, a valorização do que as pessoas fazem para nós. Muitas vezes são gestos que parecem ser tão pequenos, mas quando você tem essa sensibilidade positiva, você tem inteligência emocional, você vê a grandiosidade daquilo. E você se torna feliz, mais feliz do que já é. Você cresce em felicidade, porque você cresce em gratidão. E quanto mais gratidão você tem, mais felicidade você tem. Então veja que maravilha é a inteligência emocional e a sensibilidade positiva. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês este vídeo. Se porventura, né, vocês conhecem a Dona Dirce Batista Gonzalez ou algum membro da sua família, quiserem compartilhar com pessoas lá da região de Votorantim, Sorocaba, seria um prazer imenso para mim poder reatar o contato com essa professora extraordinária e poder falar para ela o quanto ela fez por mim através daquele pequeno gesto, o quanto ela me ensinou e infelizmente na época eu não aprendi. Ela ensinou com maestria, com categoria, mas eu, na minha limitação emocional, eu não aprendi. Eu vim aprender muito tempo depois, quando eu desenvolvi e estou desenvolvendo a inteligência emocional. Mas se você gostou desse vídeo, então compartilha com seus amigos, tá ok? Passa para outras pessoas para que elas também vejam essa necessidade que o ser humano tem de desenvolver inteligência emocional, sensibilidade positiva. E comenta aí o que você achou desse conteúdo, se foi bom para você, se te enriqueceu, se está te ajudando, porque esse é o meu intuito, é ajudar cada vez mais as pessoas que gostam do meu conteúdo. Grande abraço,
Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.